é bom que vocês frisam. Então, na aula de ontem, né, eu fiquei impedido, faltou energia, só voltou energia 5 horas da tarde, só para vocês terem ideia. Faltou energia 11 da manhã, só voltou 5 horas da tarde aqui em Teresina, aqui no meu bairro especificamente. Então, a gente falou sobre as isomerias, né? Isom igual, quantidades de elementos, a mesma forma molecular. Classificamos em isomeria plana ou constitucional e vimos também a isomeria relacionada aí com a geométrica e a óptica, né, que é justamente a espacial. Então, a nossa atividade hoje, seguindo o que nós trabalhamos ontem, falando sobre as geometrias planas, é justamente a relação da isomeria de cadeia ou núcleo, isomeria de função ou funcional, a metameria, né, ou a compensação, a tautomeria, e não podemos esquecer da isomeria de posição, onde nessa isomeria de posição a gente vai fazer a classificação direta, além de eles serem iguais nas suas quantidades, teremos que observar a posição, né, que vai modificar para poder diferenciar, no caso aí de uma função, de uma insaturação e de uma ramificação. Então, nós vamos trabalhar aqui essas questões no nosso material, eu vou espelhar aqui para vocês, a gente vai desenvolver a questão. Eu tenho aqui um materialzinho agora, como a imagem ontem não estava legal para muitos, eu decidi fazer ela aqui nesse material, que é o... Inclusive, eu passei essa informação para os meus queridos amigos, né, professores do Intelectus, sobre essa nova maneira, né, de usar, como se fosse uma mesa digital, só que eu estou utilizando no meu celular, né, para quem não tem ainda aquele... Porque antigamente... Para desenhar. Sim, justamente. E é porque também a imagem do Meet não é tão boa assim, né? E vocês, às vezes, ficam sem observar direito às explicações, até mesmo as resoluções. É verdade? Fica ruim às vezes. Então, eu vou fazer isso ela hoje. Eu tô ainda aprendendo, tá, gente? Então, por favor, me dê um crédito, tá? Então, nessa atividade de sala, para sala, tem aí, ó, dados os compostos 1, 2, 3 e 4, né? Tá aí todos os compostos feitos aí. Nós vimos aí as suas estruturas, vimos que alguns têm funções, né? Ó. Se você for olhar aqui, alguns têm função, né? Deixa eu botar aqui uma canetinha, ó. Tem uma funçãozinha aqui, ó. Tem um álcool, aqui eu tenho um éter, não é isso? Ó, álcool, não é isso? Então, nós temos alguns elementos que têm funções e a gente vai agora relacionar isso daí dentro da resolução. Vai, veja aí. Assinar a alternativa correta em relação a esses compostos. Primeiro, quando você olha para esses compostos, o que você tem que notar? Que esses compostos aí, eles são praticamente isômeros. Como assim? Todos eles possuem oxigênio e cloro, vocês estão vendo? Ó? Todos eles têm o oxigênio e tem cloro. Então, se eu fosse pegar se eu pegasse bem o primeiro, o primeiro lá, que é esse que eu vou desenhar aqui rapidão, só para a gente fazer a contagem dos carbonos. A Lisa se confunde, né, Lisa, quando eu coloco assim, invertido? Sim, mas pode colocar, pessoal, eu vou pegar o hábito de botar assim também. Tá certo. Então, Cl aqui, ó, o hidrogêniozinho, só para a gente fazer a contagem do carbono, né? Vai ter esse outro carbono ligado aqui à hidroxila. E aí eu vou ter aqui um CH3. Teremos o CH2 e o CH3. Se for fazer a contagem agora dos carbonos aí, né? For fazer a forma molecular, vai ficar como? Vai ficar 6 carbonos, né? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 carbonos aqui. Quantos hidrogênios? 3, 6, 9, 13, né? 13 hidrogênios. Vamos ter um oxigênio e vamos ter um cloro. Se eu pegar qualquer um desses outros aí, nós vamos ter essa mesma contagem aí. Vamos ter essa mesma contagem, mesma quantidade. Então, nós já vemos que nós podemos trabalhar a isomeria propriamente para todos eles, né? Tem alguém pedindo para entrar aqui, deixa eu ver. A Juliane, não falta. Seja bem-vinda, Juliane. Estamos resolvendo aqui algumas questões de isomeria. Então, vamos lá. Na primeira diz assim, na letra A.
Na letra A diz assim. O composto 2 e 4 apresentam tautomeria. Vamos olhar para o composto 2 e para o composto 4. O 2 para ter tautomeria, deixa eu só voltar aqui, porque eu vi um barulho, eu achei que fosse alguém solicitando a entrada. Deixa eu apagar aqui, para não confundir. Para ter tautomeria, a gente vai lembrar do seguinte. Que tautômero tem a ver com enol, né? Então, para ter tautomeria, nós vamos ter que relacionar com enol. O enol se transformando em aldeído, não é isso? Em aldeído. Ou esse enol se transformando em cetona. Eu só posso ter tautomeria nessas duas circunstâncias. E não posso esquecer que tem que haver a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio nessa transformação. Então, na letra A, a gente já despacha, porque ele está dizendo que 2 e 4 E o 2 nem é apresentam... um enol. Né? Justamente. Né? Nós temos álcool. E outra, o 2 é quem? O 2 é um éter, né? O 2 é um éter. Então, a gente já despacha essa letra A aí, ó. A gente já dava aqui um cortezinho nela, porque essa informaçãozinha bem que tá errada. Isso daqui tá errado. Eles não são tautomeria. Que isomeria teria eles, então? No 2 e no 4. 2 e 4. Isomeria de função. Não é não, ó? Tem a mesma quantidade de carbono. Porque o hidrogênio saiu do coisa para se juntar com... Não, calma aí. É para se juntar com oxigênio para formar o OH. Ah, não, ele é um C, né? É um Czinho. Mas não tem problema, o teu raciocínio foi legal. Ó, esses dois aqui, ó, eles têm a mesma quantidade de carbonos, só modificam onde na função. Aqui é um éter e aqui é um álcool, tá? Então, a isomeria correta seria essa. E quando ele fala bem ainda na letra A, que 2 e 3 são isômeros de cadeia, bora ver. 2 e 3 são isômeros de cadeia? Não. Eles são isômeros do quê? De função. Então, já tem outro erro, né? São isômeros de função. 2 e o 3 é função, ok? Um é função éter e a outra é função álcool, ok? Então, letra A está fora. Vamos ver a letra B. 1 e 2 são metâmeros. 1 e o 2. Tem metameria nos dois? Não, né? Só aqui. Só no 2, não é verdade? Só no 2. Se eu perguntasse para vocês agora, qual seria a função, a isomeria presente aí no 1 e no... perdão, é 1 e 3, né? É 1 e 3, desculpa, 1 e 3. De qualquer maneira, não. Né, ó. Aqui seria isomeria de quê? De cadeia, né? Isomeria de... Oi. Eu tinha pensado que era de função. Não, mas na verdade é cadeia, veja. É porque eu olhei aqui, eu achei que fosse 1 e 2, é 1 e 3, ó. É o 1 aqui, ó. É o 1 e o 3. Se você for observar, é posição, né? Eu me equivocando aqui, ó. Olhei errado, né? Olhei o número errado, mas, ó, a posição de quem? Da hidroxila, né, ó. Ela muda de posição, ela sai daqui, ó. Não é isso? Se você for ver, ó, ela dá uma afastadazinha, né, ó. Ela se afasta para cá, né? Não circula em cima, mas você vê, é a mesma, né? Você vê que elas mudam, né? Aqui não seria, no caso 1 e 3, não seria de cadeia, e sim de posição, né? Não era cadeia aqui, seria posição. O 2 e o 4, 2 e o 4 são isômeros de compensação? Compensação é metameria, tá? Compensação é metameria, não esquece disso. É metameria ou compensação. Para ser compensação, os dois tinham que ter heteroátomo. Só tem um heteroátomo no 2, né? Então, na verdade, o 2 e o 4, 2 e o 4, eles são de função, que a gente já até trabalhou falando sobre isso. A função éter e a função álcool. Então, também está errado aqui na letra C, tá? Também está errado. Na D,
2 e 3 são isômeros de posição. 2 e 3 são? Que aqui eu tenho quem? Eu tenho um álcool aqui, não tenho? Isso daqui seria isomeria do quê? Aí seria isomeria de função. Aqui é um éter e aqui é um álcool. Então, tem a mesma quantidade, só que as funções são diferentes, não é de posição, tá? Não é posição. 3 e 4 são isômero de cadeia? 3 e o 4 são isômero de cadeia? Pode ser considerado de cadeia 3 e o 4? Não. São de cadeia ou não? Eu acho que não. 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria 1, 2, né? 3, 4. Não é isso? Ó? Então, aqui seria... Que tipo de isomeria, então? Que tipo de isomeria? É cadeia? A cadeia está modificando aí? Está se modificando pela cadeia? Ou é só pela posição da hidroxila? De posição, a posição da hidroxila. Posição, não é? Então também estaria fora, não é cadeia, e sim posição. Sim, posição. E só nos resta a última. 1 e 2 são isômeros de função. 1 e 2, professor, bora mas ver aqui. Ó. na cadeia daquele tem 5 carbonos e na do outro só tem 4. Mas você tem que contar onde tem mais carbono. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu analisar direitinho. Essa hidroxila tá no que carbono? Tá no carbono 2, né? 1, 2. Na outra também tá no 2. Também tá no 2, então não pode ser posição, tá certo. Então, não tá, então você tá certa, Luiz. É O de professor Claudio disse cadeia. que tá... Deixa eu voltar para lá, É, porque se a gente for ver, a cadeia é diferente, né? A cadeia é diferente. O número, Então não tá a errado. fórmula molecular é a mesma, mas... A mesma, forma a cadeia é diferente. Inclusive, aqui você nota que eu tenho mais insaturações aqui, né? Embora a cadeia seja pequena, mas ela está relacionada, né, com a quantidade. Não, você está certo. Tá errado, não. Isso aqui não está errado, não. O que está errado é só a primeira proposição, né? Deixa eu apagar aqui. Muito obrigado, Luiz, por você ter me chamado a atenção. Está correto mesmo. Aqui é de cadeia, tá? Mas tem esse erro, né? O erro aqui no 2 e no 3. E essa última aí? 1 e 2 é função? 1 e 2 não é? 1 e 2 é função. Eu posso dizer que 1 e 4 é cadeia? Não entendi, 1 e 4. professor. O 1 e o 2 serem função. A função álcool, um é álcool e o outro é éter. um álcool e o outro é o éter. É funcional. Ah, sim. Eu tinha 1 e o pensado em 2. outra coisa, me confundi. Deixa eu tirar esse bichinho aqui, pronto. Então, é função, correto. Mas 1 e 4, eles são de cadeia? A gente entra na mesma coisa que a Luísa me chamou a atenção, né? As cadeias, elas são diferentes, não são, ó. Aqui tem maior, é que é como se fosse o espelho dessa, a diferença é que esse daqui andou, né? Ele andou, né, e modificou aqui. Mas se a gente for ver, realmente as cadeias são diferentes, ó. Tem a mesma quantidade, eu também tenho Quantidade de cloro, também carbono tenho tá mesmo. oxigênio, justamente, né? Então, é a letra E. Luiz, muito obrigado. Eu não tinha me atentado a esse detalhezinho da cadeia aqui, ó, diferente. Por isso que vocês são famosos aqui em Teresina. Vamos prosseguindo, letra E, gabarito. Vamos prosseguindo aqui. Ácido butanóico. Ácido butanóico. Eu tirei uns pedaços da E-print, né? Se ficar ruim a imagem, vocês me avisem que eu modifico aqui, tá? O ácido butanóico é formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga rançosa em alguns tipos de queijo. São isômeros de ácido butanóico às substâncias. Eu falei para vocês que os pares, daí é o chamado isomeria funcional, né? Falei para vocês dos pares dessas isomerias, não disse para vocês? Quais são os pares? Eu disse. Botei
álcool e éter, álcool e éter, aldeído e cetona, né? Vou botar só aldo e ceto, tá? Aldeído e cetona. E falei para vocês de ácido carboxílico. Ácido carboxílico e quem? E éster. Nessa questão especificamente, ele está falando de um ácido, não é não? Ele está falando de um ácido aí, ó. Ele disse que qual é o ácido? Ácido butanoico. Bora representar ele aqui. Bora representar o ácido butanoico. Ele é um ácido carboxílico, né? Justo. Então, but 4, né? CH3, CH2, Ligações CH2 simples. e a carbonila. Ligações simples, a carbonilazinha e a hidroxila. Então, nós temos o ácido butanoico aqui representado. Então, quando a gente vai analisar as questões, vamos analisar as A gente vai ter que ir alternativas. desenhando cada alternativa, é? Não. Raciocina comigo. Eu tenho essa informação. Essa informaçãozinha aqui, ó. Então, você vai procurar os pares, né, os isômeros do ácido carboxílico com essa informação. Então, você está vendo aí, aquele que é o seguinte, são isômeros do ácido butanoico. Então, eu não vou conseguir fazer isômero do ácido butanoico se não for com outro ácido, por exemplo, ou com éster. Então, pelos nomes, eu já vou eliminando as possibilidades. Na Então, letra letra A. A não pode, porque butanol é aldeído. Isso, é isso aí, Lisa. Então, já cancelei aqui, ó. A letra Né? B, o E é primeiro pode, porque já é um éster, acetato de metil. justo. Eu não posso com quem? Com esse éter e com esse álcool. Não dá. Não posso. Não vou A C também conseguir. não pode, porque tem um álcool. Justamente, Lisa. Eu tenho aqui um éster, beleza. Né? Que A se eu letra D contar não aqui, pode, porque tem a butanona. butanona. E aí ficou fácil, né? Porque eu tenho quem? Um acetato de etila. Se você for ver, vamos observar agora as estruturas, né? Acetato de etila. Vamos primeiro fazer a forma molecular aqui. Forma molecular do ácido. São quantos carbonos? São 4, né? Então, deixa eu botar aqui. São 4 carbonos. Quantos hidrogênios nós temos aí? 2, 4, 7, 8, né? 8 hidrogênios e nós temos 2 oxigênios, né? Então, a gente tem uma formulazinha molecular do ácido butanoico. E se a gente está levando em consideração esse éster, vou fazer ele bem aqui do ladinho, vou até aumentar para ficar bem menor. Eu vou fazer aqui acetato de etila. Então, seria um CH3, se acetato é o mesmo etanoato, né? Então, ó, vou colocar logo a carbonilazinha aqui, que vai estar ligada ao oxigênio, e se é etila, eu tenho CH2, CH3. Se eu for ver a forma molecular, vai bater com aquela lá, não vai? Ó, 6, aqui, ó. 3, 6, 7, 8, né? Quantos carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. 2 oxigênios. Então, já está dentro do cronograma, não é? O ácido metilpropanóico. Ácido metilpropanóico seria isso daqui, né, ó. Eu vou ter agora esse ácido aqui ligado a esse metil. Vai estar ligado aqui a carbonila, não é? Se a gente ver, óbvio, tem um hidrogêniozinho bem aqui, né? Pronto. Se a gente for ver, as quantidades vão bater, não vão, não? Ó, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8. Não é verdade? Quantos oxigênios? 2. 1, 2. Então, ainda está dentro do cronograma, são isômeros. E o último não está aí, né? O último ficou apagado. Eita, George. O último no material, deixa eu ver, eu acho que eu tenho ele aqui. O último no material, ele... Ah, tá bem aqui, ó, tá vendo?
Acho que vocês não estão vendo, não, mas é o propanoato de metila. Propanoato de Então metila. pode. Então pode. Então, sem medo de ser feliz, a minha palavrinha-chave, sem medo de ser feliz, o gabarito, a letra E. A letra E está correta. Então, quando você lembra disso daqui, ó, fica mais fácil para você não perder uma questão. Você, ó, com álcool eu consigo fazer com éter, com aldeído eu consigo com cetona, com ácido carboxílico é com éster. Do mesmo jeito que cada um eu consigo fazer com seus, né, com Tem uma seus musiquinha parentes, pra né? isso, Pode ser professor? ramificados. Não entendi. Tem alguma musiquinha pra ir, pra gente aprender mais fácil? O tipo, qual é com Só qual? tem, eu tô desenvolvendo outra. Tô desenvolvendo outra, que eu só tenho a do que eu cantei para vocês, né? Da versão do Alok, né? Que o do Éster, por exemplo, né? Fala assim, funções carboniladas, vamos a exemplos, então. Ácido carboxílico, cetona e aldeído são os mais cobrados, exige atenção. Não esquecer do éster, né, com essência de maçã. O éster, ele vai dar os sabores, cheiros, sabores. Inclusive, eu estava numa discussão com a minha sogra aqui, que ela estava dizendo que aqueles sucos de pacote, eles são da fruta. Eu disse, não, eles são artificiais. E ela, não, eles são da fruta, que não sei o quê, que tem um gosto. Eu digo, pois é, o gosto, o cheiro, tá Tudo tudo programado em relacionado ao éster. laboratório. É tudo no laboratório. Ela, não, que isso daí é conversa, é coisa do governo. esse tipo de coisa. Mas eu vou fazer tô fazendo ainda, né? Tô encaixando aqui umas musicazinhas para poder ensinar essas técnicas aí de isomeria, tá bom? Mas deu para entender essa daqui, não deu? Deu para entender, não foi? Professor, por que o pessoal não gostando de isomerite? Qual a parte que eles acham difícil? A parte difícil é quando chega na óptica. Porque a Ah, óptica, então ela a gente tem... ainda não viu, né, o que é difícil. Não. A parte difícil é quando tem isso daqui, Lisa. O carbono, chamado carbono assimétrico. Isso daqui, ó. Vou ter um carbono que ele vai ter 4 ligantes diferentes. Eu não sei se vocês já viram imagem especular com o meu amigo Carvalho, mas esse carbono aqui, ele não tem, a imagem dele não encaixa a sua imagem. É como a gente olha para o espelho, né? A minha imagem do espelho é como se fosse as mãos. Então, quiral vem de mão, né? Vem do latim mão. A mão é a mesma coisa, né? A imagem uma da outra, mas quando você vai encaixar as imagens, ela não encaixa. Ó. Fica aqui os polegares, eles ficam em lados invertidos, né? Ela não vai encaixar. E isso, inclusive, é o que está direcionado aos fármacos. Os remédios, todos eles possuem carbonos quirais, que é o que nós chamamos de isomeria óptica. Que é isômero como qualquer outro, vai ter que ter a mesma quantidade de elementos, vai se diferenciar onde? No giro da luz polarizada. Então, vai ter uma luz que vai girar para a direita e vai ter uma luz que vai girar para a esquerda. Ou, mudando de expressão, uma luz que vai girar no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Né? Então, tem essa especificação. Então, tem outra coisinha que complica um pouquinho mais a cabeça dos alunos, é porque eu também terei um composto que é chamado de diastereoisômero, que também possui carbono quiral, mas ele não gira a luz polarizada. Não tem o giro como tem nos enantiômeros. E aí as pessoas não gostam pelos nomes, né? A maioria pelos nomes, que se confundem, esse tipo de coisa, que eles sempre reclamam para mim. Mas vocês vão gostar, tá? Vocês vão... Porque geralmente eles pegam já essas coisas já andando. Vocês já vão ver isso daí. Né? Então, vocês vão ter mais vantagens do que o pessoal que está no terceiro ano hoje. Tá? Já falei isso para eles, eles ficaram coçando na cabeça. Eita, não consegui, hoje isso é difícil, isso é complicado, repete. Mas acontece sim, ok? Se preocupe não que a gente está chegando nela. Próxima semana eu vou falar da geométrica, e aí a gente vê o processo da óptica. Mas você vai ver que não é tão difícil assim, não. Em cada um dos itens aí, ó, 1 a 4, são dados 2 estruturas a uma afirmação sobre. Na primeira, está dizendo que elas não são isômeros, né? Bora ver. Não são isômeros.
Deixa eu aumentar aqui, pronto. Então, eu vou ter a primeira estrutura, né, que não é aromática, tem só um CH3 aqui. Professor, o fato de uma ter dupla e a outra não ter, interfere alguma coisa em ser isômero ou não? Em alguns casos, sim, porque se tem uma dupla ali, eu vou mexer com uma quantidade de hidrogênio, né? Eu mexo com hidrogênio. E é um dos fatores, né, que você pode levar em consideração. Mas o ideal é que você conte realmente, né? Não só tente deduzir. Você realmente faça a contagem desses carbonos, hidrogênios, enfim. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou ter o metil aqui, não é? Ó. Eu achei 3 hidrogênios, foi a primeira. E na segunda? Aqui tem hidrogênio, ó. Aqui também. Aqui tem. Nesse daqui vai ter? Vai, né? Tem um hidrogêniozinho para cá. Vou colocar assim, ó. Achei só 12 na segunda. Vou contar de novo. Mas tá certo. São só 12. Na primeira são 13. Então, não, então tá certo, não são Então tá isômeros. certo. Não são isômeros. Né? Ó, aqui tem 12 hidrogênios. Então já dá pra tirar E nas aqui, alternativas a letra C, D e E, porque a primeira tá correta, a primeira é afirmativa. justo. Justo. Então vamos lá. Vamos lá. A primeira tá correta. Né? Então C, D e E já eram. Então só tá na A e a B. A 2, né? Bora ver a 2 aí. São tautômeros. A 2 são tautômeros. O que vocês acham? Tem Não, tautomeria aí? não tem, não. Não tem o Eu também, enol. eu também acho. Eu também acho que não são, não. Né? Que não tem o enol. O pessoal vai pensar assim, ah, professor, mas ele tá aromático, ele tá fechado aí, ó. Não Ele é tá fechado, aromático. né? Mas ele não é aromático. Se você for ver, ó, essa E não estruturazinha tá ligado aqui no carbono saturado. No, é quer um dizer, no carbono álcool. insaturado, tá ligado no saturado, então é álcool. É álcool, né? Isso daí seria o quê? Seria isomeria do quê? De cadeia ou de função? De cadeia, não é? O que seria de cadeia? Que você tá vendo aí, ó, que as posições das hidroxilas, elas são diferentes. Das hidroxilas, não. Das duplas, elas são diferentes. Olha A aqui, ó. hidroxila continua na mesma posição. A hidroxila continua na mesma posição. As duplas é que modificam, né? Vocês estão vendo aí, ó, elas se modificam as duplas aí. Então, aí seria o quê? De posição. Então, esse 2 está errado. Mas vamos ver aí o 3. Eles são isômeros. São, não é? Ó? Você nem contar ninguém, veja. Veja aqui, ó. Aqui é o que era, é um álcool, não é? E aqui o que é? É um éter. Quais são os parezinhos que nós falamos? Álcool e quem? Álcool e éter. Álcool e éter, não é? Então a Álcool letra e B. éter. Então, nosso gabarito é B. Não precisa nem correr para outra, porque outra O está que que dizendo que afirma eles na são. quarta? Na 4, apagou também, né? Ô, professor, cadê aqui? Essa daqui. Essa daí é do terceiro ano. Na 4, vamos lá, apareça. Não. É aqui, professor, do outro lado. Sim, é verdade. São isômeros de cadeia. Na verdade, não. É isômero de quê? De posição, não Sim, é? a hidroxila tá mudando de lugar. Está mudando de lugar, então seria de posição. Então, o gabarito correto é a letra B, realmente. Gabarito correto, letra B. Realmente. Vamos lá para a quarta. A quarta é a mais fácil, que eu achei. A quarta é a mais fácil, que aqui diz assim: dados os pares de compostos a seguir, classifique-os em isômeros constitucionais de função, posição, cadeia, metâmeros ou tautômeros. Então, na letra A, ficou fácil, não ficou na letra A? Na Ficou. letra A. A letra A está muito simples, né? Letra A é o quê? Posição. Posição que tá mudando a posição da Posição. insaturação. Letra A é posição. Na letra B. Função. Isso, letra B, função. Na letra C.
Olha para cá. É um heteroátomo. Se é heteroátomo, é metâmeros. É? Bota aqui, metameria, não tem problema não. Lembra que os heteroátomos que nós temos é oxigênio, né, ó, e o nitrogênio é um deles, tá? Ah, professor, se tiver um fósforo, aí você vai ter que ver o tipo de relação que ele está fazendo. Mas sempre leve em consideração esses dois. Muito mais esses dois em relação a os metâmeros. Tá bom? Na letra D. Letra D é fácil. De cadeia? Cadeia, isso aí, Lisa. Letra D, cadeia. E o letra E de função. Letra E, função. É? Não, não é função, não. É um enol, tá vendo? Verdade. Então é tautômero. Tautômero, é tautomeria. A gente tem que ir com calma. É porque eu só olhei e vi duas funções diferentes. Pois é, por isso que eu digo para você. Isomeria é paciência. Você tem que olhar realmente a estrutura, analisar ela direitinho, verificar se ela está dentro né, dentro da situação, para você não errar uma questão que nem essa, né? Porque aí você está vendo uma acetona e o outro aí é um enol, tá? Cetona e enol. Gente, esse materialzinho, essas resoluções, ela fica em PDF. Se vocês quiserem, eu disponibilizo ela para vocês, tá? A quinta questão aí, ó. Dada a fórmula molecular, ele deu a fórmula para a gente aí, C4H10O, indique as formas de linha de ligação de pelo menos 3 isômeros constitucionais dessa fórmula, né? Dessa fórmula. Então, se tem oxigênio, eu posso trabalhar com álcool. Vou com álcool, que fica mais fácil. Então, são quantos carbonos? São 4. Né? Então, vou botar aqui, letra A. Vou aumentar mais um pouquinho. Vou mudar de cor. Pronto. Letra A. Então, se são 4, eu vou dizer assim. É de bastãozinho, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou mudar aqui a cor. Vou botar a hidroxila de amarelo. Também que eu coloco assim, ó. OH, né? OH. Ele quer quanto? Pelo menos 3, né? Eu posso fazer ela ramificada também. Vou botar bem aqui. Eu posso fazer ela ramificada também. Não tem problema. Eu vou fazer assim. Bota a ramificaçãozinha aqui, ó. Vou ver que isso tudo vai remeter à mesma forma molecular. Então, estou fazendo isômeros dele. Né? Então, se é pelo menos 3, posso colocar essa hidroxila no meio também, não posso não? Posso colocar ela no meio. Posso fazer com ela assim, ó. Posso abrir assim, né? A cadeia 1, 2, 3, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E posso colocar a hidroxila bem aqui no meio. Então, pelo menos 3 possibilidades eu coloquei aí de isômeros desse elemento, desse composto. Né? Eu, pelo menos, coloquei 3 possibilidades disso. Na letra B, a nomenclatura dos isômeros constitucionais indicados no item anterior. A nomenclatura dos isômeros constitucionais indicados no item anterior. Como é que seria a nomenclatura deles? Esse primeiro aí seria como? Butanol. Butanol, tá correto. Vou botar aqui, vou aumentar para ficar bem embaixo mesmo. Pronto. 2-metilpropanol. 2-metilpropanol, aqui fica carbono 1, 2, 3. E o Não, perdão. Não é não. Olha a gente cometendo uma falha. O carbono 1 é aqui. Não, mas tá certo. Aqui. É porque eu tava botando do outro lado. 1, 2, 3, tá certo. Aqui. Aí sim. 2-metil. 2-metilbutanol.
E a última, para a gente encerrar, vocês já tiveram aula demais. Tiveram aula de quê hoje? De física, de matemática? Biologia, geografia, português, literatura. Eita. Galera das linguagens hoje. 2, 3, 4. Então vai ser... Não, fica Butão 2-1. Isso. 2. Ó. Butã. 2 ol. E a gente fez todas as questões da atividade para a sala. Né? Fizemos todas. Até a quinta aqui. Se quiser, a gente faz mais. Tá faltando quantos minutos? 5 minutos. Se quiser, a gente desenvolve mais alguma questão. Vocês querem? Faz a primeira, professor, as propostas para terminar logo. A primeira, né? Deixa eu aumentar ela aqui para eu poder... Porque eu não tenho ela espelhada, não. Eu não espelhei ela, não. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Pronto. O éter comum é um dos componentes do lança-perfume, uma droga inalante prejudicial à saúde, que produz sérias lesões, cujo uso serve como porta de entrada para drogas mais fortes, que causam dependências, problemas físicos e mentais graves, e até mesmo a morte. A respeito da isomeria do composto, considere o esquema. Portanto, aí, o primeiro é composto 1, isômero de função. Aí tem o éter, né? Composto 2, isômero de compensação. Qual seria? Aí tem que lembrar daqueles parezinhos que eu falei para vocês. Esse cara que está no meio aí, qual é a função dele? A função dele mesmo, qual é? Esse cara do meio. Vou colocar bem aqui agora para a gente ter aqui uma base, tá? Vou voltar bem aqui. Eu tenho um espaço aberto para eu poder trabalhar. Eu sempre deixo um espaço aberto para poder trabalhar cálculos ou coisa parecida. Então, essa função que nós estamos vendo aí, vou desenhar ela de novo. É um CH3, CH2, um oxigênio, né? CH2, CH3. É assim que tem lá. Então, essa função aí é a função o quê? Função éter, não é não? Aqui nós temos um éter. Então, esse éter, ele pode fazer uma relação de função com quem? Com o álcool, não pode? Então, vou voltar lá para as alternativas. Ele pode fazer essa relação com o álcool. O composto 1 e 2 são, respectivamente, primeiro, um isômero de função. São quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Como é que seria o nome dessa nomenclatura? Como é que seria? Quem que lembra? E o par dessa nomenclatura aí, como é que seria? Etanoa... Não, calma aí. Etoxietano. Etoxetano, é isso aí. Etoxetano, você falou tudo. Tudo. Deixa eu só apagar bem aqui uma coisinha e fazer o meu processo novamente. Pronto. Etoxetano. Então, se é o etoxetano, são quantos carbonos que eu tenho aí? Tenho 4. Não tem? E ele faz uma relação, direta, ele faz uma relação direta com esses dois hidrogênios, né, aliás, esses dois carbonos e oxigênios. E ele pode interagir quando falamos da função álcool. Então, quais os álcools que nós temos aí? Que ele está dizendo que é respectivamente, né? O primeiro é de função, é um álcool. Então, nós temos álcool aonde? Nós temos álcool em C e temos álcool em D. Então, ele está dizendo butanol. Será que eu posso dizer que é butanol? Se ele está aqui, tem que fazer uma relação direta, não tem? Será que eu posso dizer que esse oxigênio vai estar lá no carbono 1? O que vocês acham? Posso ou não posso? Não sei, professor. Pode.
independente da função. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que vai relacionar, vou até voltar agora lá para a minha informaçãozinha. Tem gente que vai relacionar bem aqui, ó, porque tá vendo o oxigênio bem próximo de um carbono 2, né, ó. Aí vai querer fazer a estrutura assim, né, vai querer colocar um CH3 aqui, aí bem que nesse CH2, vai tirar um hidrogênio e vai colocar uma hidroxila para relacionar o álcool, aí vai completar, né? Completa aqui com CH2, aí termina aqui com CH3, vai querer fazer isso. E vai ver lá na questão o but2ol, né? O butan2ol, vai ver lá, ó. Butan2ol. Só que, crianças, essa posição aqui não vai interessar. Vai interessar, sim, que eu tenha um composto que consiga fazer isomeria de função com ele. Então, o álcool faz. A posição da hidroxila não nos interessa. A posição da hidroxila não nos interessa. Nós estamos falando de isomeria de função. Não é de posição, tá? Não é de posição. Se você for analisar a outra letra, que é a letra C está lá no carbono 1, ó, tá vendo? E o outro fator importante, ele está dizendo que é o isômero de compensação. Isômero de compensação é metameria. Qual é o outro heteroátomo que eu terei aí? Não seria no metoxpropano, não? Onde eu ia relacionar esse oxigênio mudando de posição. Ficaria assim agora, ó. Ficaria, deixa eu aumentar aqui, pronto. Ficaria CH3, o oxigênio ia ficar bem aqui, ó. O oxigênio bem aqui. Aí completo. CH2, CH2, CH3. Fazendo a relação, esse cara aqui, ele tem função de compensação com esse, né? Ele tem função de metameria. Aqui é metameria. Então, sem medo de ser feliz, crianças, seria a letra C. Tá ok? Seria a letra C. Tá bom? Fico por aqui. Tá bem, professor. Já eu acredito que deu para vocês entenderem um pouco o que eu falei, Sim. né? Eu acredito que deu para assimilar, né? E façam as atividades propostas, treinem. Isso é treino, tá, gente? Vocês vão conseguir assimilar bastante se vocês treinarem. Tudo bem? Um abraço, gente. Tá Tchau, gravando, professor. eu Obrigada. tô gravando ela e eu vou dar para vocês. Tchau, Juliane. Tchau, Lisa. Eu vou dar para vocês o link à noite, tá bom? E Tá bem. juntamente Tá com esse certo. PDF aqui. Tchau, gente. Até mais. Tchau, professor. Valeu, Valeu. professor. Obrigado. Até quarta-feira, se Deus quiser.